Bom dia, paz do Senhor, amém? Quero também dar bom dia a todos que nos acompanham pela TV Rica. Deus abençoe sua vida. Como o evangelista Alan falou, hoje nós estamos aí com a ausência das nossas esposas. Rapaz, mas um dia sem elas parece tanto tempo. Ainda mais eu, como pai, tenho que ficar cuidando de 3 filhos. Mas glória a Deus, né? O retiro, nós sabemos que tem sido muito preciso sobre as nossas vidas, não só o de mulheres, mas também o de homens. Nós entendemos aqui que o retiro é um tempo que Deus nos permite estarmos ali separados num propósito para ouvir a Deus de uma forma mais intensa, mais específica, né? Aqui nós acreditamos que muitas coisas o Senhor vai tratar conosco e Ele vai, de forma bem específica, falar qual é o nosso papel. E muitas vezes o nosso papel como marido, né, como pai, nosso papel como esposa, no caso das esposas que estão lá no retiro. Então, o retiro tem sido uma bênção para nós aqui na casa, amém? Amém, irmãos? Os maridos que ficaram sem esposas aí, amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Mateus 14. Nós vamos ficar aí em Mateus 14. Esse texto onde Deus ministrou uma palavra específica no meu coração. E irmãos, a verdade vai abrindo aí, Mateus 14. Eu esqueci de me apresentar. Eu estou com tanta saudade da minha esposa que eu estou até esquecendo de me apresentar. Depois ela vai ver esse vídeo, né? Eu sou o Paulo Ricardo, eu sou um dos ministros aqui dessa casa. E mais uma vez é a oportunidade que o Senhor tem dado para que a gente possa compartilhar daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, né? Por muito tempo eu ouvi dizer assim, né? Dentre a igreja, dentre o meio das pessoas que pregam a palavra, é aquele negócio assim: não, eu tenho que me esforçar para mim viver o que eu prego, né? Eu ouvi muito isso. Mas glória a Deus, porque o Senhor Ele nos leva para uma outra perspectiva de entender isso, porque a gente não tem que se esforçar para viver o que a gente prega, a gente tem que pregar o que a gente vive. Então é diferente, né? Hoje em dia existem muitas pessoas pregando e tentando fazer o que se prega, mas Deus não nos chamou para viver assim. Deus nos chamou para que a gente fale daquilo que nós vivemos, que a gente pregue daquilo que a gente vive. Isso tem sido as minhas pregações, isso tem sido o meu ministério, é falar daquilo que eu estou vivendo, falar daquilo que eu experimento. Porque Deus não é para ser estudado, Deus é para ser experimentado. Experimentar e ver de quanto Ele é bom. Então nós precisamos experimentar a Deus é vivendo dia após dia com Ele, em todas as áreas da nossa vida, amém? Mateus 14, você já abriu aí, nós vamos ler do versículo 22 em diante. Está escrito assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Versículo 23. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tendes bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o. E lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos mais um pouquinho aí. Te adoramos, Senhor.
Nós sabemos que tudo na nossa vida, Senhor, precisa ser direcionado por Ti, pelo Teu Espírito Santo em nós. A Tua palavra, ela nos diz que o Senhor nos ensinaria tudo. A palavra nos diz que o Senhor nos conduziria na verdade, nos faria lembrar de tudo que foi dito. Espírito Santo, nós sabemos que a Tua palavra ela só pode se transformar em vida nas nossas vidas, quando o Teu Espírito, Ele revela isso no nosso espírito. Nós não queremos somente ser leitores da Bíblia. Existem muitos leitores da Bíblia por aí. Existem muitos estudiosos da Bíblia por aí. E eu não falo contra estudar a Bíblia não, Senhor, mas eu falo que nós não podemos ficar dessa forma tão rasa, conhecendo aquilo que está escrito, mas muitas das vezes não tendo a revelação da vida que há por detrás da Bíblia, que é o Senhor. Queremos viver isso, Senhor, todos os dias das nossas vidas. Toma o Teu lugar de honra neste lugar, Espírito Santo, através de nós. Senhor, que cada mente aqui esteja cativa ao Senhor Jesus, ao Teu senhorio, e que essa palavra venha, Senhor, penetrar na divisão da alma e do espírito e venha produzir algo, Senhor, sobre a vida de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Vamos fazer barulho. Aleluia. A gente é pouco, mas a gente faz barulho, né? Glória a Deus. Irmãos, essa semana foi uma semana bem intensa para mim no trabalho. Para quem não sabe, eu estou há um mês trabalhando numa nova empresa, uma porta que Deus abriu, glorifico a Ele por isso. E essa semana foi bem intensa, tudo. E no meio dessa semana houve um fato que me chamou muita atenção. Na realidade foram dois, um essa semana no trabalho e outro ontem num passeio que eu fiz com a minha família. E os dois têm a ver com aquilo que o Senhor ministrou no meu coração para estar falando hoje, né? Eu costumo sempre dizer, eu estava com um irmão amado, amigo meu, ontem em casa, e ele ia ministrar a palavra, né? E ele falou, e ele está começando a ministrar a palavra agora, e ele falou, cara, eu preciso que você me ajude e tal. Eu falei para ele, mano, deixa eu te dizer uma coisa, a mensagem já está pronta. A mensagem já está pronta dentro de Deus. O que a gente precisa é ir lá e pegar ela, né? Às vezes a gente fala assim, eu tenho que preparar uma mensagem. Não, a mensagem já está preparada. A mensagem está dentro do dono da mensagem. Porque o dono da mensagem não sou eu, o dono da mensagem é Ele. Amém? Aí a gente se prepara como mensageiro, para poder não atrapalhar a mensagem. E aí Deus então me revelando essa mensagem, lá no meu trabalho aconteceu um fato de um colega de trabalho, só que eu ainda não conheci pessoalmente, mas faz parte da equipe lá, e ele sofreu um acidente, e o acidente dele foi meio que engraçado, meio que fora do normal. Ele estava numa rodovia, e em um determinado ponto da rodovia houve um acidente grande, eu não me lembro nem em qual localidade aqui do Brasil, e aí ele parou o carro dele no acostamento, e ele parou, e eles estavam bem em cima assim de uma ponte, e não foi aquela ali na Carvalho Pinto não, é outra história. E ele parou ali, né? E aí ele pegou o celular e ele começou a falar e tal, e falar, não sei se foi com a família dele, e ele assim, todo falando, daqui a pouco ele foi indo assim, e ele foi indo para trás, e de repente, sem eles perceberem, ele tropeçou num guarda-reio que tinha ali da ponte, caiu da ponte. E ele caiu 30 metros de altura dentro de um rio. Pensa, parece mentira, né? Parece uma brincadeira, mas ele estava no telefone assim, o acidente tinha acontecido, ele ali, nossa, acabei de sair de um acidente aqui, não aconteceu nada comigo, e andando, daqui a pouco cai da ponte, cara. É meio engraçado, mas para ele não deve ter sido, né? E ele caiu 30 metros dentro de um rio. Cara, o cara nasceu de novo, cair 30 metros, mesmo que seja dentro da água. É um impacto violento, podia ter machucado muito ele e de repente até perdido a vida. Mas ele sobreviveu. Isso aí me chamou a atenção, porque depois disso, ele ali em comunicação com as pessoas ali responsáveis da empresa, falando a respeito da situação, porque ele estava num deslocamento de trabalho, né? Ele falou assim, cara, eu nasci de novo e eu confesso para você, eu morria de medo de altura, nunca que eu saltaria, faria alguma coisa desse tipo, mas quando eu estava caindo de lá, foi uma sensação tão assim, que eu acho que eu vou até pular de paraquedas, sabe? Ele começou a falar assim, eu vou pular de paraquedas, vou fazer uns esportes radicais, né? Ou seja, parece que ele rompeu uma barreira ali do medo com o acidente que ele sofreu.
E ele falou, não, vou até começar a fazer esportes radicais, porque não é possível. Isso é uma situação. A outra situação foi ontem, eu fui passear com a minha família no shopping, a minha esposa está no retiro, foi eu, os meus 3 filhos e a minha irmã mais nova. E eu tenho uma menininha de 1 ano e 3 meses. E até então ela ainda não estava andando, ela estava só, ela segurava nas coisas, dava uns passinhos, aí ela ia para outro lugar, dava uns 3 passinhos correndo, segurava. Ela estava com muito medo de andar, e eu com a minha esposa começamos a falar, caramba, né? A Letícia com o Lucas andou rapidinho. A Letícia está aqui, minha filha mais velha. Levanta a mão, Letícia. E a Letícia com o Lucas andou rapidinho, e a Lívia está demorando, e tal, e beleza. Aí quando chegamos no shopping ontem, teve uma hora que a gente deixou ela no chão, assim, vamos pôr ela no chão um pouquinho, porque no shopping tem aqueles carrinhos que empresta, né, para você levar a criança. Vamos tirar ela um pouquinho do carrinho dela, deixar ela no chão. Eu não sei o que aconteceu, que ela viu aquele espaço enorme assim no lugar que a gente estava, cheio de gente andando. A menina saiu a andar, cara. E ela saiu, desencadeou a andar e começou a andar para todo lado, assim, ó. E eu ia atrás dela com medo dela cair, cara, porque ela ainda não tinha feito isso. E eu ia pegar na mão dela, ela fazia assim da minha mão, soltava da minha mão. E ela saía andando assim, cara, e andando, e andando, e andando. E daqui a pouco ela não se contentava em andar, Anderson. Ela parava de andar, não. Em vez dela andar, ela começava a correr. E, cara, não parava mais, não foi, Letícia? E ela não queria mais colo, não queria mais carrinho, não queria segurar a mão dela, ela queria sair andando e correndo pelo shopping. Nossa, que pregação, né? Que tudo isso tem a ver com a minha vida. Cara, Deus ministrou muito forte no meu coração de ontem para hoje a respeito da gente ir para o outro lado do medo. E se tivesse um tema essa mensagem, eu daria o tema como se o outro lado do medo. Meu irmão, existe um lado onde você vai chegar, você vai ter que passar pelos medos da sua vida. E nesse outro lado do medo, você vai viver uma liberdade que você nunca viveu. Existe um lugar do outro lado do seu medo. Existe um lugar do outro lado dos seus temores, que reserva para você um lugar insondável, que reserva para você um lugar de liberdade. Um lugar onde você vai sentir coisas que você nunca sentiu. Esse texto é um texto conhecido por todos nós. Foi quando Jesus ali, ele andou por sobre as águas. Que texto maravilhoso, que tremendo. Como pode um homem caminhar por sobre as águas? Isso é contrário à física, é contrário a todas as leis naturais. Meu irmão, eu vou te dizer uma coisa, quem é que diz que Jesus ele é limitado pelas leis naturais? Quem é que disse que ele é limitado por qualquer coisa? Não existe limitação para o nosso Senhor. Muitas vezes nós limitamos a Ele na nossa mente, porque às vezes duvidamos daquilo que Ele pode fazer. Mas eu posso dizer para você que está aqui hoje, pela essa manhã, e para você que está assistindo, que não existe limites para Cristo. Não existe limites para o Senhor na nossa vida, não existe limites para onde Ele quer nos levar, para o que Ele quer fazer na nossa vida. Eu vou ler versículo a versículo aqui, diz assim, o versículo 22, logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado. Diga, o outro lado. Diga de novo, o outro lado. Irmãos, nós temos que chegar do outro lado. Olhe para o seu irmão e diga para ele, você tem que chegar do outro lado. Diz isso para ele. Olha para ele e fala, você tem que chegar do outro lado. Tem algo lá para a sua vida, tem algo reservado para você, tem algo tremendo de Deus lá, meu irmão, e você precisa chegar lá para você experimentar isso. Meu Deus, me ajuda a segurar aqui a hora. E aí diz, adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões, e despedindo as multidões subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E caindo da tarde, lá ele estava só. Esse versículo fala 2 vezes que ele estava sozinho. Sabe, eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão. A palavra diz em Eclesiastes que há tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Irmão, existem momentos importantíssimos que nós precisamos estar sozinhos. O problema é que muitas vezes nós queremos sempre que haja um braço, que haja um ombro, que haja alguém do nosso lado. Mas eu vou te dizer uma verdade, vai ter momentos que é só você e Deus. Vai ter momentos que é só você e o Senhor, porque então a sua experiência com Deus vai ficar baseada nos outros. Existe sim um corpo, existe uma igreja, existem pessoas que nos ajudam, existem pessoas que caminham com a gente.
Mas como profeta de Deus, eu vou te dizer nessa noite, existem momentos que vão ser só você e Deus. E nessas horas, o propósito maior de você estar sozinho, meu irmão, é para que você saiba que na realidade você nunca está sozinho. Sabe qual é o propósito de estar sozinho? É para que você entenda que você nunca está sozinho. Porque Jesus disse, meu irmão, eu vou, mas o Consolador virá, e Ele estará convosco até a consumação de todas as coisas, meu irmão. O Espírito Santo não te abandona. O Espírito Santo não nos deixa, Ele sempre está conosco. Então os momentos de estar sozinho, sem pessoas, é para a gente entender que a gente nunca está sozinho. Tem gente que vive uma vida tão deprimida por causa da solidão. E por que eu falo solidão? Porque, meu irmão, se você já aceitou a Cristo como Senhor da sua vida, não existe solidão. Ah, mas eu me sinto sozinho, né? A gente aconselha os irmãos aí, a gente tem um monte de irmão abençoado aqui na igreja que está solteiro, que está aí esperando no Senhor a vontade de Deus. E aí a gente aconselha, às vezes, nossa, tá difícil, cara, mas, cara, se a gente parar para pensar, você nunca está sozinho, velho. Ah, eu ainda não tenho minha companheira. Cara, você tem o Espírito Santo, Ele te completa. Amém? A palavra solteiro, ele é meio que uma composição de sou inteiro. Meu irmão, primeiro a gente se completa em Cristo, para depois o Senhor colocar alguém do nosso lado. Sabe, existe uma ilusão dizendo assim, ah não, o dia que eu casar eu vou ser completo, porque a pessoa vai me completar. Meu irmão, se você espera ser completo por outra pessoa, você nunca vai chegar em lugar algum. Porque quem te completa é o Espírito Santo. Existe uma lacuna dentro de você que tem o tamanho de Deus, e nada pode completar esse lugar. É bom demais ser casado, eu amo, estou há 13 anos casado, tenho 3 filhos e sou muito feliz. E a minha esposa é uma bênção na minha vida, mas quem me completa é o Espírito Santo que habita em mim. O que me completa é o Senhor dos Senhores, que um dia eu aceitei Ele e Ele mudou a minha história. É Ele quem completa a minha vida. Despedindo as multidões, então ele subiu para orar sozinho. Versículo 24 diz, entretanto, o barco já estava longe. Sabe, meu irmão, uma das coisas que mais mexe com a gente são as coisas que nós podemos perceber com os nossos sentidos. Né? Aqui nesse texto, Jesus foi orar, despediu as multidões. Eu ia entrar nas multidões aqui, mas deixa lá. Entra o senhor, não entra. Porque aqui diz que Jesus foi despedir as multidões, né? Falou para os discípulos, ó, vai, pega o barco, nós vamos para o outro lado. Mas primeiro eu vou aqui despedir as multidões. Aí os discípulos entraram no barco, e o texto diz que o vento era tão contrário, e aí o barco foi se distanciando, mas Jesus ficou despedindo as multidões. Meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você, a multidões sempre vai haver perto de Cristo. Mas aqueles que entram no barco com Ele e vão para o outro lado são poucos. O Senhor não está, de verdade, Jesus nunca se importou com multidões. Se multidão é sinônimo porque hoje em dia algumas igrejas elas são classificadas como grandes igrejas, porque tem multidões. Nossa, aquela igreja lá, qual igreja? Aquela igreja grande. Qual igreja grande? É porque tem uma multidão. Meu irmão, não existe igreja grande, não existe igreja pequena, existe igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. E Jesus nunca se importou com multidões, porque se fosse assim, então, o ministério de Jesus foi fracassado. Na cruz, quem é que estava lá? Só tinha um. Só João foi para a cruz. Ele escolheu 70. Dos 70 ele separou 12. Dos 12 tinha 3 que ia com ele nos momentos mais, né? Mas daí na cruz, quem é que estava? Só um. Cara, o ministério de Jesus foi fracassado, porque ele não tinha multidões, né? Mas amém, isso é só... O Espírito Santo mandou, tem que falar, né, André? Então o texto diz que o barco estava longe. Meu irmão, quando a gente é movido pela percepção, pelos nossos sentidos, nós olhamos algo e nós falamos assim, não, isso está longe da minha vida, isso está fora da minha realidade. Parece que quanto mais eu vou, quanto mais eu estou no Senhor, quanto mais eu busco, parece que mais está longe aquilo que eu vou viver. Às vezes não dá uma sensação assim de que tudo está contrário? Ou é só eu que sinto isso? Às vezes não dá uma sensação que parece que os sonhos que um dia você teve, as promessas que um dia você ouviu de Deus, parece que cada vez mais estão longe. Mas, meu irmão, vou te dizer uma coisa, isso daí é a dinâmica do reino.
Porque quanto mais longe está uma coisa da sua vida acontecer, isso significa que é algo que Deus vai fazer da noite para o dia e você não vai nem perceber. Porque a dinâmica de Deus é diferente. Ele não precisa que os seus sentidos estejam ali focados em algo que vai acontecer. O barco estava longe, mas e daí? Diga para o seu irmão, o barco estava longe, mas e daí? Meu Jesus anda por sobre as águas. O barco estava longe, mas e daí? Meu Jesus anda por sobre as águas. A situação que eu quero viver parece que está longe, mas e daí? O meu Senhor anda por sobre as águas. Aleluia. Sabe por que o barco estava longe? Porque o vento era contrário. Nossa, como é difícil, né? Quando as coisas estão contrárias, parece que tudo está contra, cara. Deus fala para você que você vai viver uma coisa, parece que depois que Deus fala, tudo se levanta contra. Não é assim? Ou é só comigo? Tudo está contrário, o vento está contrário. O vento está contrário, ele está afastando. Ah, meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Um dia o Senhor me deu uma palavra sobre os barcos à vela. E os barcos à velas, eles usam o vento para se mover nas águas. E todo barco à vela, ele tem 2 sistemas para poder, não sei se eu uso essa palavra, captar o vento e se mover com o vento. Sabe qual é? Ele tem uma vela, que é quando o vento está soprando para a direção que ele tem que ir. Aí ele ergue essa vela, o vento vai e leva ele para a direção que ele tem que ir. Mas tem momentos que ele tem que ir para o norte e o vento está contrário. Ele tem que ir para uma direção e o vento está soprando contra. E aí o que ele faz? Aí que está. Ele tem uma outra vela. Procure isso depois na internet. Hoje está tão fácil, né? Você entra no Google. Tem outro tipo de vela nesses barcos, que ele recolhe aquela outra e levanta essa vela. E o que essa vela faz? Essa vela tem um formato diferente. E esse formato faz o quê? Faz com que o vento contrário, que está batendo contra, ele passe pela vela e impulsione o barco contra o vento. Muito louco, né? Sabe o que eu estou dizendo para você? Sabe o que a palavra está dizendo para você? Sabe o que o Espírito Santo está dizendo para você, meu irmão? Não seja uma pessoa que só se move quando as coisas estão a favores da sua vida. Você não pode parar quando as coisas estiverem contrárias. Você não pode parar quando as coisas estiverem contrárias. Você não pode parar quando o vento estiver forçando você a parar. Você não pode parar porque tem um mar vermelho na tua frente. Você não pode parar porque tem um rio Jordão ali. Você não pode parar porque o barco está mais longe. Não, você não pode parar. Você tem que ser uma pessoa que se move contra o vento. Você tem que ter essa habilidade. Mas profeta, como é que eu faço para ter essa habilidade? Meu irmão, eu vou te dizer, é a coisa mais fácil do mundo. É só você fechar os seus olhos naturais e a sua percepção natural e permitir que no seu espírito você seja ministrado por Deus. Porque, meu irmão, não importa onde você está, importa o Deus que te chamou para estar num lugar mais longe. E mesmo que o vento esteja contrário, você tem condições no Senhor de continuar avançando. Moisés, por que clama a mim? Diga ao povo que marche. Coloque, Moisés, aí o cajado nas águas. O mar se abriu, meu irmão. Não pare diante do que é contrário. Não pare. Não pare. Sabe mais um segredo para você não parar diante do que é contrário? Sabe o que é? Moisés, quando estava na frente do Mar Vermelho com o povo, o Mar Vermelho, montanha de um lado, montanha do outro, e o inimigo atrás, beco sem saída. Lugar chamado Pi-Hairote, beco sem saída, não tinha para onde ir. E aí, o que faz agora? Aí o povo começa a aclamar, o povo começa a falar, o povo começa a murmurar, o povo começa a falar. Porque não sei se você percebe, mas o ser humano tem uma tendência de falar diante de situações contrárias, né? Fala. Aí Deus só faz uma pergunta para Moisés: Moisés, por que clamas a mim? E Deus estava falando do povo, não de Moisés, porque Moisés não tinha falado uma palavra.
Era o povo que estava lá. E aí, Moisés, o que nós vamos fazer agora? O Senhor tirou a gente do Egito para morrer aqui. E não sei o quê. Aí Deus vira para Moisés, porque Moisés não estava falando. Presta atenção. Moisés não estava falando igual o povo. Moisés estava ouvindo. Sabe um segredo para você não parar diante das forças contrárias? É você parar de falar e começar a ouvir. Porque se você ouve, meu irmão, o Senhor fala. Deus não para de falar, Ele sempre vai falar. O problema é que a gente quer falar. Tá a força contrária, a gente quer falar. Tá o problema que quer falar. Meu irmão, é um segredo para você. Para um pouco de falar diante das forças contrárias. Ouça a voz do Senhor. Moisés decidiu, em vez de falar, ouvir. Aí Deus foi e falou para ele: Moisés, por que clamam? Diga ao povo que marche. Diga ao povo que marche. Diga ao povo que avance. Mas o mar, marche. Meu irmão, com Deus não tem vento contrário. Com Deus não tem mar vermelho. Com Deus não tem rio Jordão. Com Deus não tem nada, meu irmão, que possa impedir você de avançar para o propósito que Ele tem na sua vida. Nada. O vento era contrário, né? Aí no versículo 25 desse mesmo capítulo, está escrito assim: na quarta vigília da noite. Diga, na quarta vigília da noite. Na quarta vigília da noite. O povo judaico, eles separavam o seu calendário de acordo com o calendário lunar. Então uma noite ele era separado em 4 etapas: primeira vigília, segunda, terceira e quarta. A quarta vigília da noite era das 3 da madrugada até as 6 da manhã. A quarta vigília da noite. A quarta da vigília da noite era das 3 da manhã, da madrugada, até as 6. Então, nesse horário, na quarta vigília da noite, entre 3 e as 6 da manhã, então estava escuro, né? Estava escuro. Foi nesse horário que Jesus decidiu ir para o barco, de madrugada, na escuridão, né? E isso me chama muita atenção, sabe por quê, meu irmão? Olha que interessante, se a noite é dividida em 4, Jesus decidiu se mover em relação ao barco na última vigília. Eu aprendi isso aí, não foi na teologia não, meu irmão, isso eu aprendi com a minha vida com Deus. Deus sempre, Ele vai deixar para manifestar e fazer o que Ele tem que fazer na sua vida no último instante. Sabe por quê? Eu vou explicar por quê. Quando a gente cria uma expectativa em relação àquilo que Deus vai fazer, nós temos a tendência de dizer para Ele o que fazer e quando fazer. E aí o que acontece? Para que o Senhor possa fazer com que a nossa fé seja ativada, Ele sempre vai chegar no último instante. Eu costumo dizer que o Senhor é aquele que faz o gol no último segundo do segundo tempo e vira o jogo para você. Você está perdendo o primeiro tempo inteiro, aí você entra no segundo tempo, você acha que vai acontecer alguma coisa, uma reação, não acontece nada. Aí quando o jogo está acabando, lá no finalzinho, Jesus entra em campo, faz 3 gols e vira o jogo. É assim que funciona com Deus, cara. E por que Ele faz isso? Não, porque Ele quer fazer a gente sofrer. Meu irmão, porque Ele quer fazer você sofrer. Não é porque Ele quer fazer você sofrer, não. É porque Ele quer fazer você aprender a esperar no Senhor. Esperei com paciência no Senhor, Ele ouviu o meu clamor. Esperar no Senhor, meu irmão, faz parte da sua fé. Saber entender o tempo das coisas faz parte da sua revelação de Cristo. O tempo, meu irmão, faz parte de um propósito na nossa vida. Eclesiastes 3 diz isso: há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Na quarta vigília da noite, meu irmão, pode ser que você esteja aí na terceira vigília da noite. Mas olha, uma coisa eu vou dizer para você, como diz o salmista: mesmo que o choro dure uma noite, a alegria vem pela manhã, amém? O Senhor Jesus, Ele é a nossa manhã, Ele é a nossa alegria, Ele vai chegar, Ele vai fazer. E aí o que aconteceu? Ele veio andando por sobre o mar, e viram-no andando sobre as águas. E aí sabe o que aconteceu? Eles tiveram medo, eles ficaram aterrados, eles ficaram ali e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo eles gritaram.
Meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você: Jesus nunca vai fazer algo na sua vida de acordo com aquilo que você acha que vai ser. Eu vou te explicar o que é isso. Jesus não pode ser formatado por nós. Porque quando a gente às vezes espera que Deus faça alguma coisa, a gente espera que Ele faça do jeito que a gente quer. Só que, meu irmão, Deus não tem compromisso com o teu querer, Ele tem compromisso com o teu crescer. Ele não está preocupado em fazer suas vontadezinhas, não. Ele tem que cumprir um propósito na sua vida. E aí a gente formata: não, Deus, está vendo essa área aqui da minha vida, Deus? Esses dias eu estava ministrando, eu falei que... Lembra quando a gente ia dar endereço para as pessoas? Que a gente fazia aqueles mapinhas, né, no papel? Hoje em dia ninguém mais faz isso, né? Você vai no WhatsApp, compartilha a localização, pronto. Antes não, era tudo no mapinha, né? Fazia uma ruinha assim, vira, primeira direita tem uma padaria do Joãozinho, você vira depois da padaria do Joãozinho, sobe uma rua e tal. Hoje não, hoje você vai no WhatsApp: manda para mim onde você está, pera aí que eu mando agora, já manda a localização, já vai para o Waze, já vai para o Google Maps, e aí você já está lá. Mas cara, sabe o que eu estou falando isso? Porque a gente faz mapinha para Deus ainda. Ele é o GPS e a gente faz mapinha para Deus. A gente pega: Senhor, está vendo essa área da minha vida? O Senhor tem que vir, o Senhor tem que fazer assim, ó, o Senhor tem que chegar nesse dia para resolver meu problema, e o Senhor tem que fazer desse jeito, o Senhor tem que trazer na minha mão essa coisa. E aí você vai fazendo um mapinha para a maneira que Deus vai fazer e resolver o BO da sua vida. E aí, sabe por que existem muita gente frustradas, até mesmo dentro da igreja? É porque Deus nunca vai vir do jeito que você pôs no seu mapinha. Ele nunca vai vir desse jeito. Ele vai vir da maneira que Ele quer, como Ele quer, porque Ele é Senhor. Mas no final das contas Ele vai mudar a sua história. Meu irmão, nessa minha vida inteira que eu tenho servindo ao Senhor, o Senhor sempre frustrou os meus projetos, os meus planos. Mas no final das contas, o dele sempre foi melhor do que o meu. Sempre, cara. Cara, como eu já fui frustrado por Deus. Como o Senhor já me frustrou, gente. Como Ele já me frustrou, sabe? Você está esperando, não. E aí você tem fé, não, eu creio. Vai chegar na última hora, Deus vai fazer isso aqui. Aí chegava, Ele não fazia. É como se Ele, nossa, me abandonou. Não, aí Ele na realidade fez de outro jeito. Ele faz de outro jeito. Não se sinta frustrado quando as coisas não saem da maneira que você quer. Se sinta cuidado e guardado, porque Deus faz do jeito que Ele quer. Amém? Sabe por que eles ficaram com medo? Por causa disso. Porque para eles Jesus ia entrar no barco da forma natural, na forma tradicional. Caramba, o barco está longe, e agora? Não, e agora Jesus vai pegar uma canoinha, sei lá, e vai vir até o barco, vai amarrar a canoinha no barco, vai embarcar no nosso barco, né? Da forma tradicional. Ou se não, Jesus está lá na praia, e agora? O vento trouxe nós daqui, então vamos pegar o remo, sei lá, e vamos voltar para a margem para Jesus entrar, porque é a única maneira dele entrar. A única maneira de Jesus entrar é desse jeito. Ele tem que vir ou no barquinho, ou ele tem que o barco tem que estar na margem para ele subir, com aquela rampinha na margem. É assim que os discípulos acreditavam. É assim que às vezes você acredita. Não, mas a única maneira de Jesus me abençoar é desse jeito. A única maneira de Jesus fazer na minha vida é assim. Meu irmão, toma cuidado, porque de repente você vai ver uma coisa, e a primeira impressão que você vai ter não é que é o Jesus. Você vai falar: caramba, é um fantasma. Mas não é um fantasma, é porque ele está quebrando a sua maneira de ver. Não é um fantasma, é Jesus, mano. Ele não precisa de uma canoinha, ele não precisa de uma rampinha e o barco voltar. Ele vem andando por sobre as águas, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Aleluia, meu irmão. Eu não sei se você está entendendo essa mensagem. Aleluia, eu não sei se você está entendendo essa mensagem, meu irmão. Eu não sei, mas eu vou dizer uma coisa: quando você menos espera, Jesus vai estar vindo ao seu encontro para poder fazer algo que vai transformar a sua história, meu irmão. E não vai ter canoinha, não vai ter rampinha, não vai ter nada que possa, meu irmão, sabe, limitar o que Deus vai fazer na sua vida. É assim que eu tenho vivido os dias da minha vida, meu irmão. É assim que eu tenho vivido, meu irmão, os dias da minha vida. Sendo frustrado por Deus aqui e sendo surpreendido por Ele aqui. Ele te frustra para te surpreender, meu irmão. Ele não te frustra para você deixar você desanimado, entristecido. Não, Ele te frustra para surpreender a tua vida, para você ficar assim: eu não acredito, Deus fez isso.
Eu estou me sentindo assim na minha vida hoje. Eu fui frustrado por ele. E agora eu estou assim olhando, até agora eu não acredito que eu estou vivendo isso. Eu não acredito que eu estou nesse lugar. Eu não acredito que eu estou fazendo isso. Eu não acredito que Deus está fazendo aquilo. Sabe, meu irmão, Deus te frustra para poder te surpreender lá na frente. Eles gritaram, eles ficaram com medo. Mas Jesus imediatamente disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Quando eu vejo Jesus falando essa palavra, tem de bom ânimo, eu lembro dele falando: no mundo terás aflição. Tem de bom ânimo. Não fiquem com medo, sou eu, tem de bom ânimo. No mundo tereis aflições, não fiquem com medo, sou eu, tem de bom ânimo. Sabe, essa palavra ânimo, ela tem totalmente ligação com a palavra vida. Quando você pega uma pessoa assim, essa pessoa está desanimada. Ok, meu irmãozinho está desanimado. Sabe, a palavra desanimada quer dizer que você está sem vida. A palavra ânimo, quando Jesus diz tem de bom ânimo, Ele está falando: olha, tenham vida em vocês, porque a vida que eu vos dou, essa vida que eu tenho para te dar, é uma vida que vai fazer vocês superar qualquer aflição e qualquer medo. É a vida de Cristo em nós, meu irmão. Está aqui dentro. Todo o ânimo que a gente precisa está aqui dentro. Te adoramos, Senhor. Respondeu-lhe Pedro e disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Legal, né, Pedro? Eu acho forte essa atitude de Pedro. Se é o Senhor, então manda eu ir até aí com o Senhor. Eu acho que Jesus, não sei o que ele achou na hora. Não sei se ele tinha noção do que ele estava falando. Eu não sei se ele tinha noção de que ele ia andar sobre ela. Não sei, cara. Não sei. Como não tem como eu perguntar para ele agora, um dia eu pergunto. Apesar que eu posso perguntar para o Espírito Santo, ele pode até falar para mim se ele quiser, né? Mas eu não sei se ele tinha noção do que ele estava falando ou se ele tinha noção de que ele ia andar. Mas, cara, foi imediatamente. Quando ele falou: Senhor, se é tu mesmo, deixa eu ir com o Senhor por sobre as águas. Jesus virou e falou: vem. Jesus falou: vem. Meu irmão, vou te dizer uma coisa. Cara, Jesus, Ele é o maior interessado que você tire os seus pés de toda a estrutura sólida, de toda a estrutura natural, que te traz uma segurança, que te traz uma sensação: não, estou seguro aqui. Jesus é o maior interessado, meu irmão, que você tire os seus pés dessa estrutura e caminhe sobre a palavra dEle. Ele é o maior interessado nisso. Porque a verdade é, meu irmão, que a gente, como ser humano, a gente tem a tendência de ficar fundamentando a nossa segurança nas estruturas. Sabe aquela pessoa que trabalha num bom emprego, que ganha um bom salário e que tem tudo e fala assim: não, eu estou seguro. Aí de repente, meu irmão, o cenário nacional muda, a crise vem, a empresa que estava lá em cima está lá embaixo, quase fechando as portas, e essa pessoa está desempregada. Aí sabe o que acontece com essa pessoa? Ela quer se matar, ela quer tirar a vida dela. Sabe por quê? Porque ela estava firmada numa estrutura. Aí, meu irmão, Pedro fala: Senhor, eu quero. Pedro falou isso para Jesus: Jesus, eu quero tirar os meus pés desse barco, porque isso aqui é uma estrutura que foi feita para ficar mesmo em cima das águas. Eu quero arrancar o meu pé dessa estrutura. Eu quero caminhar sobre a tua palavra, sobre o que o Senhor falou, sobre o que o Senhor está manifestando. Eu quero sair daqui. Meu irmão, se você fala isso para Jesus, Jesus nem pensa, Ele fala para você: vem. Vem. Só que aí, né? Aí você vai ter que ir. Eu vou falar uma coisa para você, sem nenhum tipo de arrogância, orgulho, soberba. Deus conhece meu coração, não preciso provar nada para você não. Mas, cara, quando eu decidi tirar o meu pé de toda a estrutura abaixo dele e caminhar na palavra e na manifestação de Cristo na minha vida, meu irmão, eu tenho vivido os melhores dias da minha vida. Não tem coisa melhor do que você ser livre
das estruturas abaixo de você. Não tem coisa melhor do que você diante de um desemprego. Estou usando um exemplo, né? Diante de um desemprego, as pessoas ao seu redor todas desesperadas e preocupadas com o futuro, que vai ser da minha vida e agora. E você está ali em paz. E as pessoas falam, caramba, o que está acontecendo? Eu passei isso mais ou menos 1 ano e meio atrás. Não, 1 ano e meio não, 2 anos atrás, foi em 2015. Eu trabalhava numa empresa que estava em ascensão no mercado. E estava entre uma classificação de empresas tops no mercado. E eu estava lá dentro dessa empresa, ganhando um salário muito bom, fazendo uma faculdade pago pela empresa, com um plano de carreira na minha mão, assim, ó, em 5 anos aonde eu ia estar. Meu irmão, pensa, plano médico e tal, eu não vou falar mais, mas tudo que você imagina. E aí, meu irmão, de repente, eu estava desempregado. As pessoas ao meu redor tudo desesperadas. Eu lembro que eu tinha que aconselhar as pessoas que vinham falar comigo. E agora, o que você vai fazer? Você saiu de lá e não sei o que e tal, e agora? Eu falei, cara, o que mudou? Mas como que mudou? Você trabalhava na empresa tal e não sei o que, e agora o cenário nacional, crise, desemprego, e agora você tem filho para criar e não sei o que. Eu falei, cara, o que mudou? Nada disso pode mudar o Deus que eu carrego. O que é que mudou? Nada. E eu falei isso, meu irmão, com convicção no meu espírito, porque, meu irmão, o Deus que nós servimos não se move por crise, por economia, Ele não se move por nada disso. E eu vou te dizer, olha uma coisa, meu irmão, eu trabalhava numa empresa grande, uma empresa que estava em ascensão aqui no Vale do Paraíba. Hoje, para a glória de Deus, faz 1 mês que o Senhor me abriu uma porta numa multinacional, sem eu levar um currículo para eles, sem levar um currículo para ninguém. Sem levar o currículo para ninguém. E por quê? Porque eu sou o cara, né? Não, meu irmão. Deus te chama para andar sobre as águas. Deus te chama para... Porque na realidade Pedro não andou sobre as águas. Pedro andou sobre a palavra vem. Quando Jesus falou vem, vai, imagina aí, né? Matrix. Quando Jesus falou vem, é como se a palavra formasse uma ponte assim, ó, do barco até Jesus. Porque a palavra do Senhor, ela transforma em pontes na nossa vida. A palavra se transformou em ponte, Diógenes. E aí Pedro não pisou na água. Quando ele pisou sobre o vem. Pisou sobre o vem, cara. E ele começou a andar sobre o vem de Jesus, cara. Ai, Jesus amado. Que oração, meu Deus do céu. A palavra diz que reparando, diga comigo, reparando. Diga também assim, vendo. Porém, pode falar porém. Fala mais alto esse porém. Porém, a força do vento teve medo. Olha só. Vendo, porém, ou reparando, porém. Esse porém, cara, nós temos que arrancar esse porém da nossa vida, cara. Com Jesus não tem porém, cara. O si, com Jesus não tem o si, não tem o porém, não tem o mais. Ele é Senhor de todas as coisas, meu irmão, não tem porém. Mas se Jesus fez, mas porém, mas Jesus não tem porém, meu irmão. Porém ele reparou o vento, ele viu o vento. Cara, ele deixou de caminhar em cima da água porque ele viu o vento. Meu, não parece contraditório para você? Para mim parece. Irmãos, de verdade, vamos fazer uma reflexão lógica. O cara estava andando em cima da água. E, meu, o que o vento ia ter de maior que isso, cara? O que o vento poderia ser maior do que o sobrenatural de estar andando sobre as águas? Mas ele viu o vento e ficou com medo. Você está entendendo, irmão, como a nossa mente, muitas vezes ela transita entre a revelação de Deus e a nossa natureza. A gente precisa romper, a gente precisa crer, a gente precisa se aproximar de Deus cada dia mais através da revelação do Senhor nas nossas vidas. Cara, o cara estava andando em cima da água, o que um vento ia fazer? Meu irmão, sabe, puxa, podia ventar, podia fazer o que for, Jesus falou para mim andar, eu vou andar. Eu vou dizer a verdade, às vezes a gente é fácil falar, né? Mas no Espírito a gente consegue romper com qualquer coisa, meu irmão. O vento era só um chamariz, o vento era só uma isca.
O vento era só algo para desviar a atenção. Diga comigo, o vento era só algo para desviar a atenção. Meu irmão, sabe o que você está vivendo aí? Sabe esse problema aí que você não dorme às vezes por causa desse problema? É só alguma coisa para tirar a sua atenção. Jesus é maior do que isso. Jesus é muito maior do que isso. Isso aí é só uma isca, meu irmão. Isso aí é só uma isca. Presta atenção, olha, continua olhando para Cristo para você ver. Você vai continuar caminhando sobre a palavra dele. Aí o texto diz que ele começou a submergir, e ele gritou, e ele falou: Senhor, me salva. E prontamente Jesus estendeu a mão para ele. Meu irmão, cara, não importa, Jesus sempre vai estender a mão. Jesus sempre vai estar pronto para te levantar. O Senhor sempre vai estar pronto para te colocar de pé. O Senhor sempre vai estar pronto para te estender a mão, te arrancar do buraco. Ele sempre está pronto para você. Ele está sempre ouvidos para você. Ele está sempre apto para ti, sabe, para te reerguer, para te fazer de ficar de pé, meu irmão. Jesus, Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele é o nosso Redentor. Subindo ambos ao barco, cessou o vento, e estando no barco, e os que estavam no barco adoraram verdadeiramente: Tu és o Filho de Deus. Sabe o que eu concluo para você entender aqui nessa noite? Nessa noite não, nessa manhã. A gente fala de noite porque a gente está acostumado, né? Pregar de noite, daí prega de manhã e erra. Isso é normal, depois você corta aí. Não dá para cortar, né? Está ao vivo. Todo mundo faz isso, não é só eu. Você já deve ter visto o Kiko, o apóstolo Cristiano aqui falar assim também. O L, não é só eu não. Essa noite, né? Mas sabe o que eu quero concluir com vocês nessa manhã? É que a verdade é que quando a gente decide ir para o outro lado, sair da onde a gente está e ir para o outro lado, porque lá no outro lado é onde Jesus disse que nós estaríamos. Jesus falou para os discípulos: nós vamos atravessar para o outro lado. Independente dele ter que parar, falar com a multidão, independente dele ter ido orar, independente do barco ter sido levado para longe da margem, independente de todas essas coisas que aconteceram, Jesus disse: nós vamos para o outro lado. Então, meu irmão, o propósito do Senhor de nos levar para o outro lado é porque do outro lado existe algo para nossas vidas, e algo que não vai ser somente nosso. Porque o que eu vejo nesse texto é que quando tudo isso aconteceu, o texto conclui dizendo assim, Anderson, fala assim: e todos que estavam no barco adoraram. E todos reconheceram que verdadeiramente Ele é o Filho de Deus. Meu irmão, você pode viver inúmeras coisas. Como eu falei, há 2 anos atrás eu estava numa empresa grande aqui do Vale do Paraíba. Hoje eu estou numa multinacional. Meu irmão, independente de onde a gente está, o propósito com tudo isso da nossa vida é para que verdadeiramente as pessoas saibam quem é o Filho de Deus. Sabe por que você tem que chegar do outro lado? Porque tem pessoas lá que precisam olhar para a tua vida e reconhecer que Ele é o Filho de Deus. Sabe por que você tem que vencer o medo e chegar do outro lado, Tiagão? Porque lá do outro lado existem pessoas que vão reconhecer o Filho na tua vida. Sabe por que a gente tem que vencer o medo e chegar do outro lado? Porque lá do outro lado vai ter pessoas que vão adorar o nome do Senhor, somente olhando para a tua vida, somente olhando para aquilo que você está vivendo com Ele. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Aleluia. Pode adorar. Feche seus olhos. Feche seus olhos nesse momento. O meu papel aqui não é convencer ninguém, porque quem faz isso é o Espírito Santo. Eu só estou aqui como mensageiro. A mensagem já estava pronta, eu só estou entregando ela. Está entregue. Está entregue a mensagem, Anderson. Está entregue a mensagem. Então deixa agora o Espírito Santo do Senhor que habita em você, deixa Ele começar a movimentar aí dentro do teu espírito. Deixa Ele começar a mover aí dentro de você, meu irmão, porque é aí dentro que tem que se mover. As coisas aqui fora podem estar se movimentando, mas a movimentação mais importante é a movimentação que acontece aí dentro de você. Você que nos acompanha pela TV Rica, o Senhor quer movimentar as coisas aí dentro de você agora. Existe um lugar do outro lado do medo que Ele quer você, e nesse lugar as pessoas vão adorar o nome dEle, vão reconhecer que Ele é Filho de Deus. Deixa o Espírito Santo movimentar aí.
Feche seus olhos, nós vamos adorar o Senhor. Enquanto nós adoramos ao Senhor, o Espírito tem liberdade de se mover na tua vida. Nerabashô, kamandarabasô, yandaralabaxê, que andaralabás. Reamandarabassuri, andalabaxê, que andaralabás. Adore ao Senhor. Declare isso. Tua glória. Te adoramos, Deus, te adoramos, Senhor. Nada se compara com tua glória. Nada se compara, Senhor, nada. Iramanarabashora, manakianda, sora, manarabás. Tua glória. Adore. Nada se compara com tua glória. Declare isso, declare isso. É fácil declarar, declare isso. Nada se compara com tua glória. Aleluia. Presta atenção aqui, ó. Olhe para mim. Você que precisa estar aqui na frente para receber uma oração, sai do seu lugar. Não vou nem fazer apelo, porque só o Espírito Santo sabe. Se você precisa sair, está aqui hoje, vem aqui à frente em nome de Jesus. Sai do seu lugar e vem aqui. Feche seus olhos aqui à frente. Eu nem falei porquê, mas o Espírito Santo sabe, você também. Então sai e venha. Venha, se posicione aqui. Porque só o fato de você estar aqui à frente se posicionando é porque você sabe que o Espírito Santo quer produzir algo. E Ele já está produzindo algo. Ele já está se movendo. Feche seus olhos. Declare. Nada se compara com tua glória. Evangelista Gleison, chama o Evangelista Gleison aqui à frente. Nada se compara com tua glória. Nós vamos orar por eles, amém? E como não tem propósito no apelo, então ora aquilo que o Espírito Santo falar para você orar. Nada se compara com tua glória. Tudo que eu quero é comer de tua glória. Tudo que eu sei é beber de tua presença. Meu maior anseio é estar em tua mesa. Como eu te amo. Me convidas aqui, eu quero estar à mesa da presença, jamais abandonar. Se esse é o meu lugar, se esse é o meu lugar, é tudo que eu tenho. Tudo que eu quero é beber de tua glória. Tudo que eu quero é beber de tua presença. Meu maior anseio é estar em tua mesa. Como eu te amo. Se me convidas aqui, eu quero estar à mesa da presença, jamais abandonar. Se esse é o meu lugar, se esse é o meu lugar, é tudo que eu tenho, Deus. Tudo que eu tenho, é tudo que eu tenho. Nada se compara com tua glória. Nada se compara com tua glória. Incomparável é o Espírito. Nada se compara com nada se compara com tua glória.
duvidar, não mais vou duvidar. Eu confio em ti, Deus. Ainda que os ventos soprem bem forte, olharem pra ti, olharem pra ti. Em tua palavra vou caminhar, em tua palavra vou caminhar. És tudo que eu tenho, 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 oh! És tudo que eu tenho, 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 tudo que eu Aleluia. Amém, irmãos. Amém. Tá ao vivo ainda? Não sei. Não? Então tá bom. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe você, sua vida, sua família. E que essa palavra fique no seu espírito. Que você leve ela e faça uso dela. Porque não adianta só ouvir a palavra, levar a palavra, mas use a palavra. O salmista disse que a palavra... Olha como o salmista usava a palavra. O salmista disse: a tua palavra é lâmpada para o meu caminho, luz para os meus pés, né? Estou invertendo o texto, mas é isso aí. Ele usava a palavra para iluminar o caminho dele. Então, meu irmão, use a palavra. Use a palavra. Amém?